Oi, gente, tudo bem com vocês? Desejo do fundo do coração que esteja tudo ótimo por aí. Por aqui eu estou sempre bem, até porque eu sempre estou em ótimas companhias. Repeti minhas convidadas porque, gente, são mulheres maravilhosas e nós precisávamos ouvir mais dessas mulheres. E agora, se você está à frente de negócios, é líder, faz parte de gestão de equipe, está trabalhando em RH, né, Bárbara? Quero falar com vocês hoje sobre a atualização da NR1, que entra em vigência a partir de maio deste ano, 2026. E aí você nesse momento pode estar se perguntando, mas Gilene, eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Calma lá, que esse episódio é justamente para te contar uma atualização importantíssima nesse cenário. Se você lida com pessoas, está aí à frente, gerindo pessoas, você precisa estar por dentro desse assunto. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? Vou apresentar minhas convidadas, mas primeiro, se você não me conhece, eu sou a Gi, esse é o podcast Juntos Pode Mais, um podcast do Grupo MMB, que faz parte do Movimento Mais Seguro. Quer saber mais sobre esse movimento? Vai aparecer um QR Code na tela, escaneia ele e descubra como você pode ter uma vida muito mais segura, tá bom? Bárbara, prazer ter você novamente. Obrigada, gente. Te arrancando lá das suas atividades, né? Mas hoje, Bárbara, esse assunto NR1 e essa atualização importantíssima, ela afeta diretamente uma área onde você atua dentro do grupo MMB. E aí? Eu devo me preocupar com essa atualização ou não é tão monstruosa assim? Eu acredito que não é para a empresa se assustar, para ter medo. É um processo onde a empresa vai entender e acompanhar mais seu funcionário. E o seu funcionário vai se sentir acompanhado. Mais visto. Justamente, que ele vai ter mais atenção. Ótimo. Não é mais aquela fala antiga que antigamente diziam, eu estou pagando, você executa. Não é assim que funciona mais. Ótimo. Aí essa atualização da NR1 veio para mostrar que é uma forma diferente. Vamos falar de pessoas agora? Justamente, Ótimo. eu quero entender como você está, como está seu trabalho, o que está acontecendo, mudou a rotina do trabalho, mudou a demanda do funcionário, ele não está produzindo mais. Será que o problema é aqui dentro? Ou é algo lá fora que está atividade refletindo? Ou é... Eita. O que eu, como empresa, posso fazer para ajudar esse colaborador? Ótimo. Bárbara Souza, já conhecem, né? A gente gravou recentemente os episódios, né, Bárbara? Bárbara é coordenadora, faz parte do grupo MMB, está à frente de financeiro, contabilidade. Eu não sei se já acrescentou mais algumas coisas aí, né, Bárbara, desde o nosso último encontro. RH, departamento de pessoas, e veio aqui hoje falar um pouco sobre essa atualização aí da NR1, para vocês que estão à frente de pessoas, né? Um assunto tão importante, logicamente, merece uma fala também importante. Doutora Ana Carolina Nesli, um prazer ter você aqui novamente. Eu já me sinto assim muito amiga sua, sabe? Eu acho que já merece um quadro fixo aí, né? Só que eu não remunero não, tá bom? É convite mesmo. Vamos combinar essa proposta aí. Muito obrigada novamente pela sua presença, psicóloga, psicanalista, professora universitária. Bonita, gente! O que vocês estão achando? Muito obrigada pela sua presença novamente. E aí agora vocês vão entender por que esses mundos aqui se encontram, tá bom? Departamento de pessoas, psicóloga, onde que acontece aí essa junção, a gente já te conta depois que eu falar com ela, Adriele Roque. Adriele, para quem não conhece, gente, eu e a Adriele, a gente já tem aí uma carreira, né, Adriele? Conheço a Adriele, pessoal. Adriele, 9 a 10 anos, pessoal. A gente já tá comemorando alguma boda aí, né? Alguma coisa aí. São assim, caminhos que se encontram, algumas vai para outras direções, mas a gente a gente tá vendo uma a outra amadurecer, envelhecer. Oh, Deus. Não falo envelhecer. Não vou falar só o amadurecer, né, Adriele? É a minha experiência. Ganhar mais experiência. Falamos recentemente sobre o Dia das Mulheres. E aí,
falo claramente, ver romper. A Adriele, hoje ela ocupou o papel de diretora administrativa do Grupo MMB. Conheci lá naquele começo, né, Adriele? Descobrindo o mundo da proteção veicular, se descobrindo aí em vários papéis, porque se eu contar para vocês quantos papéis eu já vi ser diretora executar, tem uma carreira e tanto, hein? É oportunidade. Ontem eu escutei uma frase: se o cavalo passa riado, minha filha, não pode ser. Essa tem muita sabedoria, não tem? Você acha que ele vai passar riado na sua frente quantas vezes? Filha. Eu tive uma senhora, tô mestra. Chuchou nesse cavalo e foi embora. Não consigo, vamos lá, quero crescer. Ótimo. E aí, pessoal, por que a diretora do Grupo MMB está aqui? NR1 vem falar diretamente sobre, vou falar assim de uma maneira bem simples para você entender, a vida do colaborador dentro da organização, certo? E aí, vou aprender aqui junto com vocês e vou direcionar a primeira pergunta para você, Ana Carolina. O que é essa atualização da NR1 e por que agora ela precisa ser tratada com importância dentro das organizações? Então, só para a gente contextualizar, né? Geralmente, as leis, elas vão sendo criadas por uma necessidade da sociedade. Então, o que tem de investigado e que tem saltado aí na nossa sociedade? O adoecimento psíquico dentro das instituições. Então, essa NR1, ela não é nova. Na verdade, todo mundo está falando assim, é a nova NR1. Na verdade, ela é desde a década de 70. E ela vem gerenciar os riscos ocupacionais dentro do trabalho. O que são esses riscos? São aquilo que se diz sobre o risco e a saúde e a segurança do trabalhador no seu âmbito do trabalho. Na década de 70, foi implementado, primeiramente, a questão dos EPIs. Então, hoje em dia, se um trabalhador está lá na construção civil, ele tem que usar um capacete, um fone de ouvido, um óculos protetor. Tudo isso foi estabelecido dentro das normas, né? Isso foi legislando. Por que isso virou norma? Porque via-se que tinha muitos acidentes, inclusive mortos. Isso estava sendo terrível para a população. E aí foram lá legislar. Passaram-se algumas décadas, agora, pós-pandemia, com essa questão da saúde mental, com os adoecimentos, isso cresceu e deu um boom, não só nacional, como mundial, essa questão dos adoecimentos, né? E eu até costumo brincar, né, que nós que somos conhecidos como o país do carnaval, agora somos conhecidos também como o país da ansiedade, porque o Brasil foi eleito como o país mais ansioso do mundo. Vi em uma reportagem essa situação. Então, isso é grave. Então, quando a gente fala que é uma epidemia da saúde mental, quando acontece isso, a gente precisa cuidar. E aí a CNR1 está tendo uma atualização que é para as empresas também gerenciarem, prestarem atenção nos riscos psicossociais. Não só aquilo que é do corpo, mas também da mente do colaborador. Então, quando a gente começa a falar de NR1, a gente está pensando em toda a sociedade, em toda uma estrutura e uma organização do trabalho. As pessoas estão adoecendo e aí, muitas vezes, não estão dando sinais, né, claros. Os sinais acontecem lá no trabalho. Mas os sinais estão visivelmente ali numa produtividade que teve uma queda, no esgotamento que a pessoa de repente não se manifesta, não tem a mesma energia de antes. Bárbara, eu sei que hoje, né, através de informações que a gente trocou, você está aí à frente dessa demanda dentro do grupo MMB. Né? O que as empresas, ou o que você teve que se movimentar dentro dessa atualização enquanto empresa para já começar? Porque no início falei que entra em vigência agora em maio de 2026, entra em vigência. Deixa eu até, antes de eu complementar a minha pergunta, essa vigência já começa com uma fiscalização? Já pode haver fiscalização, porque ela foi atualizada em 2024, era para ter sido vigente em 2025, foi adiado e agora em maio de 2026 entra em vigor. Um dos três valendo. Pode acontecer uma fiscalização a qualquer momento, a partir dessa data. Bárbara, o que você teve que fazer enquanto empresa para já buscar, correr atrás, se adequar? Que movimentos essa atualização gerou para você? A gente escuta muito lá fora, né? Pessoas vendendo pacotes da nova NR1. Não é nova, é igual a doutora Carolina falou, ela já existe faz tempo, ela teve uma
reformulação, uma atualização. Né? Uhum. E eu não vou comprar um pacote que a internet está me vendendo, eu tenho que trazer um profissional para dentro da minha empresa, para acompanhar os meus colaboradores e a rotina da minha empresa, para entender o que de fato nós precisamos e o nosso colaborador também. Esse pacote, Bárbara, seria treinamentos, como que as empresas têm que lidar, o que elas têm que fazer? É onde a gente tem que ter muito cuidado, né? Na internet tem o lado bom e tem o lado obscuro. Né? Tem alguns profissionais que vendem todos os formulários, os questionários que têm que ser feitos, só que não orientam quem vai aplicar, como vai ser aplicado. Preencheu esse formulário, o que vai acontecer? Não é simplesmente eu preencher um formulário, eu preciso de ter uma profissional para validar a parte comportamental do nosso colaborador. Então, um dos primeiros passos que nós fizemos foi entender essa NR1, trazer uma profissional para dentro da nossa empresa, doutora Carolina. Fizemos uma imersão sobre a NR1 para entender quais os processos, quem eu preciso ter ali do meu lado. Se é uma clínica de medicina do trabalho, se é um médico do trabalho, se é uma psicóloga, como que eu começo esse meu trabalho psicossocial, se é ali na admissão, se é no processo seletivo, se é naquela apresentação do colaborador quando ele vem no primeiro dia da empresa, como que eu vou recepcionar ele. Então a gente mudou totalmente o nosso formato para entender sobre a NR1 e entender também sobre o nosso colaborador. Para saber se aquele colaborador já está chegando na empresa com uma sobrecarga, ou se esse desenvolvimento dele, esses sinais que deu foi aqui dentro da empresa. Então, porque muitas vezes o fator externo também influencia. E o que é importante, isso que a Bárbara está falando? O que é a NR1? Ela vai ser uma diretriz que ela vai organizar a forma que as empresas têm que identificar e gerenciar os riscos, tanto ocupacionais e agora, com esse acréscimo, os psicossociais também. Então, eu costumo dizer que a NR1, na primeira implementação dela, é como se a gente fizesse um raio-x da empresa. Como se a gente estivesse fazendo um exame ali para saber como é que está a questão da cultura, desse cuidado, da liderança, quais são as normas, as regras. Será que está tendo alguma coisa abusiva dentro da empresa, metas que os colaboradores não conseguem cumprir, ou está tendo uma rotatividade muito específica em um departamento? O que isso está querendo dizer? Então a gente vai mapear tudo isso, vai identificar, e aí a gente vai traçar planos de ação para poder cuidar tanto da estrutura organizacional da empresa como desses colaboradores. Os colaboradores, eles participam desse processo diretamente? Através de pesquisa, vai chegar um momento que eles terão uma voz? Isso, eles participam ativamente. Então, a gente vai olhar todo o quadro da empresa. E eu acho que é isso que a Bárbara está falando, que as empresas têm que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia, virou um boom, essa questão da NR1, porque todas as empresas vão ser obrigadas a estabelecer isso. E aí tem alguns profissionais que vendem o pacote de aplicação da NR1 como se fosse apenas um questionário. Então, generaliza, aplico né? um questionário, vejo como é que está a saúde e aí eu te dou um resultado, um plano de ação genérico. Só que não é bem assim, né, gente? Vamos pensar quando a gente faz um raio-x no exame. Cada corpo é de um jeito, tem uma estrutura, vai ter uma deficiência ou não. Então a gente tem que analisar minuciosamente, porque quando a gente fala de estatística, a gente tem que saber, inclusive, ler os dados. Porque é muito fácil a gente olhar naquele quadro geral e falar, isso aqui é isso. Não, a gente tem que fazer uma análise qualitativa e aprofundada. Porque senão também não tem tratamento, fica aquela coisa para inglês ver. Aí vem o fiscal, vê que tá tudo certo ali no PG. Ver os formulários preenchidos, ou seja, isso. A gente fez a liçãozinha, agora tratou? Exato. Aí é uma outra situação. Exatamente. Se ativamente a gente não pratica. Exatamente. E aí, Adriele, isso afeta todas as áreas. E a administrativa também é afetada igualmente, né, na importância que tem a área de vendas. Há sinais quando essas pessoas estão... A Bárbara falou assim, tem que perceber se a pessoa já não chegou esgotada, já não chegou no nível de estresse, porque o mercado tá uma loucura, né? E aí, há sinais perceptíveis quando essa pessoa chega, né, naquele primeiro momento, né? Eu vejo que para você já pode gerar uma preocupação ali, né? É uma preocupação, mas eu também vejo como um momento de aprender a cuidar do outro. Uhum. Nós estamos num momento hoje que a gente aprendeu a ouvir, né? Vou dar um exemplo aqui, que pra gente foi
Cara, mas é uma coisa muito simples, né? Houve a saída de um colaborador, e aí, geralmente, se vai embora e a vida não segue normalmente. Mas a gente mudou essa dinâmica. A pessoa saiu, a gente reuniu a equipe para falar sobre o assunto. Mas não para falar, olha, a Ana saiu. Não. Como é que você está se sentindo? Né? E isso, para eles, foi um negócio de assim, gente, por que você está me perguntando isso? Porque eu quero saber o quanto isso te afetou. Sim, porque de repente as saídas não é explicar, não é, Adriana? A empresa não tem que ficar justificando necessariamente todos os pontos. Mas muitas vezes a saída de um colaborador gera insegurança nos demais. Exato. Poxa, aquela pessoa que me parecia estar tão comprometida, parecia que era um ótimo funcionário, foi desligada, então eu posso ser também. Exatamente. Eu acho que para eles foi um divisor. Tipo, por que você quer saber o que eu tô sentindo na saída do Enquanto isso me X, afetou. né? E aí a gente foi conversando com eles para explicar, não, aqui a gente quer saber, porque a saída dessa pessoa não pode te afetar como colaborador, o seu trabalho tem que continuar, você é importante para trazer eles para essa realidade, que é uma coisa e outra é outra. Como diria lá fora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso, pequeno. Aí eu parei para pensar, fiquei pensando, gente, por que a gente não fez isso antes? Né? A pessoa tá saindo e me fala, qual foi a sua experiência? Me dá um feedback. Assim, isso para nós é recente, que faz parte desse novo momento que a gente tá passando. E para mim é enriquecedor. Quando alguém vem e fala assim, olha, tem isso, talvez vocês poderiam trazer isso, ou isso que é muito bacana, ou isso daqui não é bacana. Eu dou essa liberdade para os colaboradores de falar assim, ó, é uma frase que eu sempre falo para eles, gente, vocês têm todo o direito de falar para mim, eu não concordo, vamos conversar, me explica, me vende esse negócio aqui porque eu não concordo. Que eu gosto de ouvir o que eles têm para me falar e eu tiro o meu tempo. Às vezes eu fico o dia todo. Só escutando, vamos conversar, como é que você tá? Hoje nós temos gestantes, né? Então elas demandam esse carinho ali e eu adoro. Pega essas meninas, gente, vamos conversar, como é que você está se sentindo? Até porque, né, gestante, eu não sou mãe, mas tenho irmãs, né, que foram... Tem toda uma situação ali de um emocional que sofre algumas instabilidades, né? E aí, quando elas percebem, eu acho que isso também vem do mercado, é tipo assim, a menina fala, eu tô grávida. Porque, sei lá, vai me tratar diferente? Não. Gente, peraí, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. A gente tem que tratar igual, e é igual. Então, peraí, você quer falar? Vem cá, vamos falar. Ah, mas eu quero falar, não é sobre o trabalho. Tudo bem, vamos conversar. Se eu puder te ajudar. Às vezes eu não posso ajudar, mas eu vou te ouvir. E a pessoa já sai dali, nossa, obrigada, foi muito bom. Sai sendo vista, né? Às vezes os 5 minutos de conversa mudam o dia da pessoa. E isso faz parte do agora. E eu tenho notado que tem melhorado. As pessoas que carregavam muito aquele, hoje eu não quero nem falar bom dia, já estão diferentes. Não, vou falar um bom dia, vamos debater, vamos conversar. Quando falava assim, gente, dia tal, dia do feedback. Meu Deus do céu. Não é pra isso. Inclusive, no feedback, é uma avaliação. E você já consegue até mensurar um pouco de como tá ali o equilíbrio emocional, a estabilidade emocional daquele colaborador. É aqui dentro, é lá fora, é na casa dele, no relacionamento dele, é a meta que a Ana Carolina falou, é a meta que às vezes ele próprio já enxerga como inalcançável e já se coloca num lugar de fracasso, não é? E só complementar, isso que a Adriana está trazendo é muito importante, porque quando a gente vai pensar na psicodinâmica do trabalho, o Júlio, que é o criador dessa linha, ele diz que o trabalho ele é estruturante. O trabalho nunca é neutro nas nossas vidas. Então, não adianta a gente achar que vem trabalhar, vai embora e a gente está neutro. Não, ele é estruturante da nossa identidade. Né? Então, é ilusão a gente achar que no trabalho não vai ter sofrimento. Tem sofrimento, tem desafios, tem falhas, é difícil de lidar. Mas quando a gente tem a oportunidade de falar, acho que isso que esse exemplo que você trouxe é muito importante, de falar, de nomear os sentimentos, de reconhecer isso em grupo, a gente está criando mecanismos de lidar com esse sofrimento. E aí, quando a gente pode falar, a gente tem menos chances de adoecer.
Porque a gente adoece quando as coisas estão muito rígidas, quando a gente não compreende os processos, quando a gente não participa da equipe, a gente não se sente reconhecido. Isso inicia um processo de adoecimento. Então, quando a gente fala de NR1, né, de fiscalizar isso, de começar a estruturar, vamos pensar que não é só psicossocial, é do todo, do corpo já existe. Agora que estão surgindo as questões psicossociais. Mas vamos pensar que a gente contratou alguém que está acima do peso, que não faz academia, que não está com as costas fortalecidas. A chance dela criar uma hernia de disco existe. Mas se ela encontra um ambiente em que a cadeira dela é ruim, está travada, em que ela não tem um horáriozinho ali para ela se esticar, para ela fazer uma ginástica laboral, para ela circular o sangue, qual que é a chance dela adoecer? Vai agravar. O corpo, que já não está bem, com o ambiente de trabalho, isso vai agravar. Com os riscos psicossociais é assim também. Às vezes a pessoa vem já com sofrimentos lá de fora, passando dificuldade, com alguma questão emocional, mas ela encontra uma estrutura na organização que, ao invés de reconhecer, acolher e de ela se sentir pertencente àquele lugar, não. Metas abusivas, não tem fala, não tem autonomia, não pode criar os seus próprios processos. E aí junta essas duas e aí traz um adoecimento. Então a NR1 ela vai fiscalizar como que a estrutura da empresa está lidando com as questões de trabalho. Exatamente. Né? Até porque... Tem uma diferença, não vai fiscalizar só o colaborador, vai orientar e trazer projetos para a estrutura da empresa. E a gente está dizendo de clima organizacional, liderança, a forma gerencial, tudo isso. Ótimo. Bárbara citou a admissão do colaborador, né? Desde esse processo da admissão. Quando a NR1 vem com essa atualização que fala, olha só, agora vocês também precisam dar atenção nisto, porque isso é um risco, porque antes cuidava-se só daquela possibilidade de um funcionário ter um acidente físico, vier a falecer, aí a empresa entra no processo, aí tem que indenizar a família, né? Então eu ainda vejo que era uma preocupação muito mais com a empresa, aonde aconteceu aquele acidente, do que com a própria vida, vou ser bem sincera, sabe? Então, muitas vezes a empresa fornecia um capacete para se prevenir que se tiver um acidente, opa, eu dei o capacete, foi imprudência e tal. Quando essa atualização, quando não, né? Ela vai entrar em vigor. Ela entrando em vigor, Bárbara, eu acredito assim, vejo com bons olhos que ela sendo bem executada, ela vai minimizar o turnover da empresa também. Né? Porque muitas vezes a pessoa chega, já não chegou em boas condições emocionais, né? E aí se encontra um cenário como este que a Ana Carolina nos falou, as chances dela ficar são baixíssimas. E aí a gente vê essa rotatividade enorme no mercado, porque existe sim, né, Bárbara? Você que está bem aprofundada nesse segmento, não, né? Nessa área de atuação de contratação, demissão, sabe que existe uma rotatividade enorme. E a maioria dessas rotatividades nem sempre é pelas atividades que a pessoa vai executar, é como as condições que ela vai executar essas atividades. E aí a gente está com uma galera aí que tem baixa tolerância, né? Tem que ser o mais claro possível para não dar chance de interpretação diferente do que é. Como é que é o trabalho real? O trabalho prescrito. Isso, o prescrito tem que estar muito claro e o real tem que ser de acordo com o que está ali. As pessoas realmente não conseguem ponderar o que é do trabalho, o que eu já trouxe. E acaba se misturando tudo. E aí, no final das contas, a gente joga pro lado que é mais fácil. Né? Teoricamente, não. Eu já estava mais, agravou por conta disso. Às vezes não é. Então, eu falo muito pra Bárbara, o mais claro possível. Sim. Explica tudo. Ah, mas o gestor vai explicar. Não tem problema, explica também. Explica novamente. Quanto mais informação, melhor. Né? E tem melhorado. Aos poucos um caminho, né? Eu acho que a partir desse ano que de fato vai vigorar, talvez as pessoas nem estivessem dando tanta atenção assim, né? Essa preocupação já deveria ter sido colocada na mesa antes. A gente vem fazendo um trabalho, mas não tão direto, mas agora eu falo muito para a Bárbara. Entrou uma pessoa
muda tudo. Não é só assinar o papel e lembrar, não. Conversar. Quando ela tá me falando, não, a gente vai explicar isso, vai mostrar isso. Eu falei, não, é isso aí. Quanto menos chances, pra ser bom para os dois lados. Sim. Uhum. Agora não é só a empresa que se preocupa com o acidente. Agora tem a empresa que se preocupa em manter o funcionário, né? E manter esse funcionário significa, inclusive, dar uma assistência, né, psicológica para ela, de alguma forma, dar uma assistência. Quando eu falo de alguma forma, vai desde a liderança, que dá o momento da escuta para aquele colaborador, né? Então, assim, quando essa pessoa chega, que ela encontra um outro cenário, uma outra dinâmica de admissão, de RH, de departamento de pessoas. Ah, não é só assinar a minha carteira, não. Vem cá, vamos conversar. Por que você está fazendo isso? Porque aqui é assim? Aqui é assim. Nossa. Então, assim, é um novo de novo. Que era um grande sonho que a gente tinha, né? De que as pessoas entrassem e se sentissem à vontade de estar aqui porque querem. Isso já conta o clima? Né? Já conta no clima, né? Com certeza. A pessoa já percebe um clima organizacional sem colocar o pé dentro. Quase isso, né? De repente, chegou na empresa, a primeira sala que ela foi direcionada é o departamento de pessoas, né? Mas aí ela nem colocou o pezinho dentro da operação, mas ela já está percebendo um clima, já sente ali, né? Um clima organizacional. Bárbara, uma dúvida minha. Departamento de pessoa... tirei a dúvida agora, e vai ter sim, né, esse processo de fiscalização, em algum momento vai acontecer, né? A empresa também precisará, no seu caso, né, departamento de pessoas, se direcionar para dentro da empresa e executar um papel de cobrança, de retorno sobre os líderes, sobre como que está sendo o clima de cada departamento, como que essas pessoas estão sendo escutadas, como que é o processo do feedback de cada liderança. Vai haver essa cobrança também, os departamentos de pessoas vão ter que agora ter essa preocupação de ficar acompanhando se esse cuidado, essa prevenção, né, está sendo executada? Sim, tem essa necessidade e principalmente, eu sempre falo isso, se eu tenho uma rotatividade, igual a doutora falou, de um departamento, eu tenho que começar a ter outros olhos, não com o meu processo de recrutamento e seleção, mas com o gestor daquele O departamento. que está acontecendo lá dentro, né? Por que ninguém dá certo nesse departamento? Por que está cometendo tantas falhas, tantos erros? Porque os gestores, principalmente os antigos, têm muito aquela visão assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, o funcionário não dá conta de fazer tal coisa, ele tinha que fazer isso. Não, a gente ainda vê muito isso por aí. E eu tenho aquele profissional da moda antiga que faz de tudo um pouco, cobra muito, não se especializa em nada e acha que liderança manda e faz. Não é assim. Cada funcionário é uma forma que eu vou falar, que eu vou pedir, que eu vou ensinar. E principalmente também chamar para um feedback, ter um retorno daquele colaborador. Elogiar. A gente pensa que não, mas um elogio é aquela cerejinha maravilhosa do bolo e é a cereja de verdade, né? De chuchu não. Então, nós vamos cobrar isso sim, teremos acompanhamento da profissional, sim, da doutora, que vai estar ali sempre acompanhando, primeiramente, os nossos líderes, para entender como que eles estão fazendo lá dentro. Até porque a liderança interfere diretamente no clima organizacional. Não adianta nada a gente ter todo esse processo, fazer um excelente recrutamento e seleção, o colaborador chega lá na nossa sala, a gente conversa com ele, explica tudo, abre o sistema ponto, mostra a empresa, caiu lá no líder. O cara não tem respeito, não sabe conversar, trata as pessoas como se fosse só um CPF. Caiu tudo por terra. Foi um gasto que nós tivemos. E aí a gente está dizendo de maturidade profissional e maturidade institucional. Então é preciso mapear, ver em qual nível está essa maturidade e oferecer ferramentas para esses líderes. Então oferecer treinamentos, ferramentas de feedback, acompanhar. Então não é só no sentido de cobrar para fazer, é realmente um acompanhamento para ir crescendo essa maturidade de toda a equipe. E aí isso reduz turnover, isso reduz
Processos jurídicos, vamos ser bem claros, né? Então, assim, para a saúde da empresa é muito bom, na verdade, né? Isso veio como uma regra, mas se a gente puder aproveitar isso para alimentar a cultura organizacional, crescer profissionalmente, isso vai ser ótimo para toda a empresa. Retenção de talentos, né? Que de repente aquela pessoa pode ser e é um ótimo profissional, mas pode ter vindo de um cenário totalmente inadequado, né? Eu conversando com um dos homens da minha equipe, eu não me lembro qual deles agora para citar o nome, né, para ser lembrado. Mas alguém falou assim, nossa, lá onde eu trabalhava, o chefe era assim, só falava gritando, não tinha compromisso com pagamentos. Um cenário assim que para mim, que vivo em uma outra realidade totalmente profissional, sabe? Eu fiquei olhando assim, pensando, meu Deus, que cenário era isso? E aí eu não vou falar quase, não. É capaz que eu até perguntei. Pra quem não me conhece, tem uma linguinha meio solta, né? E aí eu quase me cocei pra falar assim, e você continuou lá por quê? Necessidade. Provavelmente essa pessoa iria me responder necessidade. Então, muitas vezes a gente recebe no nosso cenário que já é adequado, Andrelli, né? Sempre cuidando disso aí. A gente recebe ótimos profissionais, mas aquele profissional pode estar vindo de um cenário totalmente inadequado, e aí quando ele chega aqui, se ele não encontra um cenário diferente, aquele talento vai ser perdido. E aí um talento tá aí rodando no mercado sem um ótimo aproveitamento porque não acha cenários adequados, né? Eu vou reforçar algo que a Bárbara falou, não está dentro do meu ambiente, mas eu vejo em outro cenário, em outras empresas, líderes ainda assim, que foram colocados no papel de, né, a ferro e fogo, altamente produtivo, né, que venceu todos os desafios. O cara... A gente vê muito isso nessa diferença geracional. Né? Às vezes os líderes chegam de uma geração X, Y, com esse outro estilo de trabalho, tendo que liderar pessoas da geração Z, que já não toleram líderes assim, e aí dá esse choque mesmo, né? Eu tive até um gestor que ele veio conversar comigo e disse, então essa reunião agora a gente vai ter que trabalhar sem pressão, vai ter que carregar... Vai poder cobrar, passar a mão na cabeça. Nada. E não é bem assim, né? Porque todo trabalho tem pressão, todo trabalho tem meta. A questão é como que isso é lidado na equipe. Não vai deixar de ter pressão. É necessário, inclusive, para o trabalho se desenvolver, algum tanto. Agora a gente vai ter que ver como é que está esse grau de pressão e essa meta. Essas metas correspondem à realidade, elas estão sendo aumentadas abusivamente. Por exemplo, então a equipe comercial tem uma meta X esse mês, daqui 3 meses a meta dobrou, daqui 6 meses a meta triplicou. Fica impossível de ser exercida. Isso provoca adoecimento. Então é preciso olhar para essa estrutura. E essas diferenças geracionais também, né? Assim, acho que não é de colocar a conta errada nenhuma nem outra, é como lidar, porque agora todos estão no mercado de trabalho. E aí, como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia? Esse líder que ele foi condicionado a ser a ferro e fogo, porque para a grande parte, né, lá naquele período, para ele vencer, para a estrutura da empresa chegar onde está, de repente foi necessário ser assim, né? Tinha que ser assim, era senão a cultura da época. Senão não acontecia, né? Mas hoje esse líder tem que lidar com outras cabeças, né? Pessoas que hoje eu tenho na minha convivência, né? Principalmente no cenário de quadrilha, eu convivo com quadrilha junina, convivo com uma galera muito nova, sabe? E aí a mentalidade deles hoje faz sentido, não faz sentido, o que eu ganho, o que eu não ganho. Não existe mais aquela coisa, eu tenho que trabalhar porque assim, eu sou um homem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer, eu tenho que ter estabilidade. Gente, isso aí está se perdendo. As pessoas estão muito mais buscando sentido do que cumprindo papéis. E aí esse líder vai... E essa questão do sentido e do valor é algo muito importante. Sim. Quando a gente encontra na empresa os valores em conformidade com os nossos valores pessoais, a gente tem um lugar ali de reconhecimento e o trabalho passa a ocupar esse lugar de sentido e de valor para nós também. Né? Então, fazer essa pergunta é importante. Né? Assim, qual que é o sentido do meu trabalho? Isso condiz com os meus valores pessoais, eu me sinto reconhecido aqui, é uma empresa que me proporciona
um mínimo de autonomia, existe o trabalho prescrito, mas se acontece alguma coisa que não estava prescrita, eu tenho a liberdade de criar, de propor soluções, eu participo ativamente dessa empresa, tudo isso vai gerando esse engajamento e proporcionando esse sentido no trabalho. E quando os jovens encontram isso, não só os jovens, mas principalmente nessa geração que o sentido é algo muito importante, eu permaneço ali por mais tempo. Eu quero contribuir naquela empresa, eu me sinto pertencente. Então, esse é um fator primordial, se a gente falar principalmente das novas gerações agora. E aí, para que fique bem claro, para que não tenha, mas será que vai entrar em vigor? Será, né? Para que fique bem claro. Se existe uma empresa, há colaboradores, tem um CNPJ ali circulando, qualquer que seja o segmento, será obrigatório apresentar como que a empresa está lidando com essa atualização e o que ela está fazendo para executar essa atualização. É obrigatório apresentar. Eu falo assim, eu tenho uma empresa que tem 1.000 funcionários, mas eu tenho uma empresa que tem 2 colaboradores. Essa empresa de 2 colaboradores, ela é obrigatória, é obrigado que ela também cumpra esses requisitos, que ela apresente que ela está executando isso. Isso. Aí, se chegar numa fiscalização, ela é obrigada a apresentar, que é o PGR, né, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos. Então, todas as empresas precisam ter isso, independente da quantidade de colaboradores, mas se tiver fiscalização. E o que a gente fala hoje em dia? Mas como é que vai vir essa fiscalização? O que vai acontecer? A gente acredita que os próprios colaboradores vão denunciar. Serão os fiscalizadores. Então, saiu da empresa por uma questão psicossocial, vai até o advogado, o próprio advogado orienta, será que tinha plano, não sei o que, vamos denunciar. E aí vai vir dos próprios, sabe? Então, tem que ficar atento mesmo. Sim, até porque, aí agora eu volto de novo. Eu acho assim, gente, que as novas gerações, eles rompem alguns ganhos para todos também, sabe? Porque a gente vem, vou falar de mim, né? A gente vem de uma geração que foi condicionada a trabalhar, tem que cumprir, é a tarefa, é a atividade, né? Lógico que eu já, né, no desenvolvimento, já tenho outras visões. Mas se não tivesse esse desenvolvimento, o condicionamento seria esse: trabalhar, executar tarefa, cumprir horário. É isso. Hoje a gente tá com uma galera aí que, quando eles entram no cenário, qualquer sinal, liderança abusiva, né, solicitações que invadam, né, invade o que ele é, as crenças, os valores dele, eles falam sim. Ao contrário de outras gerações, não deu certo, estou indo, vou para outra oportunidade, acabou por aqui meu relacionamento com você, empresa. Essas novas gerações, eles gritam sim. E aí, esses gestores, esses donos de empresa, têm um ponto que precisa ter um extremo cuidado. Eles não vão falar só lá no momento do processo. Eles já estão falando nas redes sociais, estão gravando situações que eles já interpretam, já entendem como abusivas. E aí, esse gestor que está aí, NR1, ele está entrando num risco muito grande. Inclusive reputacional. Sim, com certeza. Terrível, né? Assim, conforme a reputação da empresa diminui, inclusive a chance de adquirir novos colaboradores, as pessoas comprarem Sim, serviços. Porque os outros estão lá propagando uma reputação nas redes sociais. Às vezes fechou ali, mas a galera que conhece aquela pessoa tá sabendo o que ele tá falando do chefe. Às vezes fala, né? Porque tem aquela situação também que a gente, né, sabe muito bem, que nem é tanto aquilo, mas tá falando. Mas e os vídeos, as gravações, as provas? Porque essa galera aí, eles não estão pra brincadeira. Registram sim, buscam testemunhas sim, tá? Então, eu vejo com olhos preocupantes que esses gestores, esses líderes, essas empresas que não cuidarem dessa parte, estão se colocando diretamente numa situação de risco. Né? Sim. Com certeza. Adriele, você tem aí coordenadoras na sua gestão, né? Que cuida aí de áreas diferentes. Metas diferentes, né? Enquanto uma área tá ali para entregar de repente um relatório, a outra já tá para executar a reputação, a boa reputação da empresa, né? Qualidade de atendimento. Você vê níveis de estresse diferentes? Sim, com certeza.
Quem lida diretamente com o público sofre um pouco mais. Você fala quem tá ali com o cliente, né? Lógico, né? Agora, não que quem executa lá a parte de relatório, etc. e tal, também não tenha essa pressão, porque ela depende daquele que está fazendo o atendimento ao público. Porque tem uma entrega para cumprir, né? Isso, então acaba que é uma pressão mútua. Eu te pressiono, você me ajuda, você me pressiona e a gente vai seguindo. Mas O que é importante ressaltar também, que é algo que até teve um momento aqui de fala, que a gente não está aqui, a NR1 também não veio para falar assim, nessa empresa não pode ter estresse. Vocês têm que eliminar o desgaste, o esforço, tem que ser gostosinho, confortável para todo mundo, né? Claro, às vezes a gente está principalmente na área de atendimento, né, que lida diretamente com o cliente, e o cliente ele não busca o atendimento quando ele está ótimo. É quando tem problema. Uma necessidade, algum problema. Então, às vezes, os nervos estão à flor da pele. E aí, sempre tem um que, opa, peraí, levanta a mãozinha e você já começa a escutar risadas, piadas, aquele momento de descompreensão, descompressão, né? Ah, vamos tomar um café. Aí sai todo mundo, vamos tomar um café. Aí volta, nossa, eu passei por um atendimento agora que foi sinistro. Entendeu? Nos dois sentidos. Eu vou tomar uma água, vou dar uma volta, vou lá no setor de marketing, porque lá o pessoal é mais risão, né? Deixa eu ir lá um pouquinho, volta, tá tudo bem. Né? E a gente entende que precisa desses momentos. Às vezes parte até dos próprios líderes. Hoje as meninas, que são as coordenadoras, elas dão essa liberdade. Toda sexta-feira, por exemplo, a gente tem um momento lá no atendimento que é uma dinâmica X. Cada um tem que trazer. Para diminuir ali aquele estresse, aquele cortisol, né? Quando não tem, fala, ué, cadê a dinâmica? Vamos fazer? Ah, não fiz. Hoje não tem. Não, tem sim, vamos fazer. Para poder trazer de volta aquele momento ali calmo. Ah, não. Estou lá no meio do dia, lembro da piada que a Bárbara me contou lá no início. Eu fico aí sozinha. Tá bom, obrigada. Isso já me valeu. E pegando aqui o que as meninas estavam falando, uma coisa que a gente tem praticado, não é de agora, é sobre retenção de talento, é colocar as pessoas nos lugares corretos, né? Às vezes eu tenho ali, que o sofrimento ele existe, como a doutora Ana Carolina trouxe. Ah, eu tô sofrendo, tô aqui nessa função, tô sofrendo. E aí cabe a gente, que é gestor, entender que aquele colaborador, ele não é ruim. Talvez ele tá no lugar inadequado. Às vezes ele não sabe lidar com atendimento, ele sempre se estressa. Às vezes ele tem uma baixa tolerância a um tom de voz, porque lá no cenário, vou me colocar como exemplo, não vou muito longe não. Girlene, eu particularmente, eu tenho uma baixa tolerância para quem tem um tom de voz muito alto. Isso me causa desconforto. E toda vez que nós saímos do nosso lugar de conforto, a gente lida com a situação já na reação, né? Então, eu, Girlene, naturalmente me sinto desconfortável com pessoas que sobem tom. Porque na minha criação não é comum para os meus ouvidos tons agressivos, tons muito enérgicos. Para mim não é comum. Dentro da minha criação não tinha pessoas falando assim no meu ouvido. Então toda vez que alguém fala mais, não sei lá o quê, isso me tira de um lugar que não é comum, né? Me leva para um lugar que não é comum para mim. Então muitas vezes aquele colaborador que tem baixa tolerância para alguém gritando no ouvido dele, se ele vai para a área de atendimento lidar com o público no dia a dia, quais são as chances dele ficar, Bárbara? Naquela função, ou dele ter um alto índice de estresse, sabe? É alto. Por conta daquilo, entendeu? Então, hoje a gente faz esse trabalho. Tô vendo aqui que a Bárbara me prometeu uma coisa e ela não tá conseguindo entregar. O que tá acontecendo? Deixa eu verificar. Vamos conversar. E aí a gente identifica, não, a Bárbara, ela tá nessa função, mas o lugar dela não é aqui, o lugar dela talvez é aqui. Vamos fazer um teste. Pode dar super certo. E a gente tem feito isso. Que aí acaba virando meio que um rodízio, né? Ah, não, eu tô com a Bárbara aqui na área financeira, ela não tá conseguindo. E deixa eu ver. Ah, Bárbara, acho que ela vai ser melhor aqui na qualidade. Deixa eu colocar ela aqui na qualidade. Vamos ver como é que ela vai se comportar, como ela vai se desenvolver. E às vezes era só isso. Então aquele funcionário que tava com um rendimento
0, ele vai de 0 a 10 assim, por estar no lugar certo. E aí eles também têm percebido isso, né? Tem uma oportunidade que a gente leva para eles, que não é só isso, que você não está limitado a isso que você foi contratado. Diferente. Ótimo. E é por isso que tanto o mapeamento como o gerenciamento dos riscos, ele precisa ser individualizado. Porque vai depender tanto da estrutura quanto dos colaboradores que estão ali. Uhum. Então, vamos pensar no risco, né? Tem riscos que a gente pode pensar em eliminar, em diminuir, e tem riscos que a gente vai ter que lidar. Por exemplo, uma área hospitalar. Quem trabalha em UTI hospitalar não tem como diminuir o risco de morte. Existe um risco de morte ali. E esses trabalhadores precisam, então, ter ferramentas para conseguir lidar mesmo com o trabalho de risco. Atendimento ao público, existe um risco ali. Então, elas precisam ter esses momentos, igual você está dizendo, de despressurização, de poder respirar para voltar ao trabalho, que não tem como eliminar isso. Às vezes a pessoa vai chegar estressada, não tem como a gente controlar essa variável. Mas aí tem como a gente encontrar um colaborador que suporte isso melhor, e não só isso, que a gente ofereça também ferramentas para que ele possa extravasar durante o tempo. Porque, como você estava dizendo, Dilene, tem gente que não vai ter perfil para ficar ali na área de retenção, na área de com o público, e já vai ter um perfil mais analítico ou estrutural. Então, a gente conhecer o nosso funcionário e fazer essa dança das cadeiras, às vezes ajuda muito na saúde da organização. Demais. Por isso que é individualizado, e não vou chegar aqui, vou implementar e vou dar uma palestra e aí todo mundo ficar bem, vou falar de saúde mental e pronto. Não é assim que funciona. Até porque isso tá muito envolvido na cultura da empresa, né? Uhum. A Bárbara falou no começo, tem o risco das empresas, vai ter essa atualização, então deixa eu comprar aqui um pacotinho, colocar os meus colaboradores para fazer uma atividade, pego isso, registro e tá ok. Bora, gente, trabalhar, vida que segue, né? Se eu não tenho o cuidado de aplicar isso no dia a dia, vou usar uma fala da Adriele, que seja bom para ambos os lados, porque, como eu bem falei, a NR1 não chegou para falar para a empresa, você não pode forçar o seu colaborador a fazer entrega. Não é isso, né? Você tem que tirar o seu colaborador de ambientes estressantes. Calma lá, né? Não é bem isso. Mas, voltando aqui nessa questão que a Bárbara falou, essa questão de saber o que é atualização, comprar ali um pacotinho, colocar dentro da empresa e não executar, está causando diretamente, né, o agravamento do risco do processo, do turnover, né, do colaborador que, infelizmente, dele mesmo parte a iniciativa de se desligar da empresa, né? E de repente é aquele momento, né, Bárbara, que a empresa nem estava preparada para ficar sem aquele colaborador, né? E não tá fácil contratar em Goiânia. Você que nos assiste de outros estados, tá bom? Tem vaga de emprego em Goiânia. Venha para Goiânia. É um clima maravilhoso em Goiânia, viu? Você não vai se arrepender, não. Mas bem, até sair um pouquinho do que eu ia te perguntar, Bárbara, mas voltando. A gente está falando muito do colaborador, né? O clima, as condições de trabalho desse colaborador. Mas e os líderes? Nós já falamos aqui que é o líder que trata ali diretamente, que o RH vai acompanhar isso aí, né? Como que o líder está gerindo a vida daquele colaborador aqui dentro, né? Qual é o espaço de escuta? Esses feedbacks, está só cobrando ou traz pontos positivos também, né? A NR1, como que ela chega nos líderes? Ela vai ser o primeiro passo. Primeiro, os líderes. Igual eu estava conversando anteriormente com a doutora Ana Carolina, é um processo que vai começar de cima para baixo. A pirâmide vai descer assim. É o contrário. Por quê? Primeiro eu vou orientar o meu líder. Por quê? Se eu começo do funcionário, vai para o auditório, tem 1 hora de palestra maravilhosa, sai dali motivado, 1 hora. O restante das horas de trabalho é com aquele líder que vai fazer. Ou seja, a minha estrutura, a atividade, tá tudo ok. O problema... Então a gente vai começar de cima e ir descendo. Por quê? Se eu oriento, dou um norte para o meu gestor, como ele vai falar, como ele vai conduzir, é muito mais fácil trabalhar o colaborador e ter um retorno mais assertivo e manter, que é o mais importante. Manter
todo o trabalho que a doutora Ana Carolina vai fazer. Porque ela vem aqui, faz todo o projeto pra gente, faz um acompanhamento, vamos supor que é toda sexta. Maravilhoso. Chega segunda, caiu tudinho. Não vou longe, meio-dia. Caiu tudo. Aí a hora que ela chega, ela, gente, mas o que vocês estão fazendo? Vocês não dão acompanhamento, não? É a mesma coisa, não terapia. Se mantém um clima, né, organizacional. Justo. A doutora Ana Carolina vai dar orientação para o paciente na terapia. 1h, 45 minutos, não é? 50, 45. Tinha que ser 2 horas. Não é? Eu também acho. Aí ele saiu dali e faz tudo o contrário. Você saiu energizado, é possível, vou dar conta. Aí ela vai olhar, o que essa pessoa está fazendo? Saiu daqui tão bonitinho, expliquei tudo. Porque o ambiente onde ela convive não sofre transformações. Eu achei tão bonito esse exemplo que você deu da terapia, porque o processo de análise, ele é assim, a gente não vai ver só o comportamento da pessoa, a gente vai ir compreendendo a estrutura de funcionamento, como ela vem funcionando ao longo da vida, o que tem nessas bases que faz a gente ser assim. E a NR1, ela também pode ser assim nas empresas, né? Ela precisa ser uma investigação estrutural, não só no comportamento do colaborador, mas na estrutura dessa gestão, do clima, de como os líderes veem a empresa, se está tendo clareza, tem coerência, tem acompanhamento ou não, como que está sendo gerido. Então, é muito interessante essa comparação, porque precisa ser uma investigação estrutural. Sim. Senão a gente vai ficar só ali na superfície, muda o comportamento por um tempo, depois volta, e aí se repete, perde colaboradores, e isso nunca se altera. Mas quando a gente faz algo mais estrutural, isso leva tempo. Sim. Acho que é importante ressaltar isso, né? Uma coisa é quando vai começar a fiscalizar, outra coisa são os documentos técnicos que a gente tem que ter, e outra coisa é em quanto tempo se muda uma cultura de uma empresa. Isso não é um processo simples. Não, de maneira Como vai alguma. se refinando isso? Isso leva tempo, leva treinamento, acompanhamento. Um exercício do hábito, Isso. porque a cultura, ela reflete também no comportamental. Assim entendeu? como o processo de análise também. As pessoas acham, então eu vou ali fazer algumas sessões e vou estar ótimo. Não é bem assim, leva tempo pra gente Quais são os exercícios? se conhecer, se reconhecer novamente, Passa né? aqui pra mim uma receita e tá tudo bem. Exato. E a liderança, ela tem... A gente está falando agora a organização como um todo. A liderança, ela tem pontos tanto quanto sensíveis quanto o colaborador. Por quê? Vou falar agora, vou ir para outro lado, que é a área de vendas, que é uma área que vive de metas, resultados, né? É uma área que sofre pressão em todos os lados. Quando eu falo essa pressão é porque é o financeiro, né? Lógico que pessoas adoecidas vai ter uma queda de produtividade, de qualidade, de entrega, de experiência do cliente, isso vai afetar muito. Mas uma empresa também que não tem recursos financeiros não se sustenta, né? E grande parte desses recursos financeiros vem da área comercial, que é uma área que acho que já é quase clássico, né? Vendedor vive de metas, bater metas, vender, tem que entregar, e é um ambiente... Eu vou usar as duas falas de vocês juntas. Se o perfil não for aquele, a pessoa não suporta a pressão, porque é um ambiente assim, entrega de resultado. A todo custo, não, calma lá. Vamos pensar, né? Calma lá. Mas que, se eu for resumir uma área de vendas, ela entrega resultados. É assim que funciona, certo? E aí, o papel do líder que está à frente de uma equipe de vendas, ele vive muito nesta questão da meta, entregar a meta, tem que fazer acontecer, tem que vender. E aí eu trago esse ponto que é preocupante também, né? Que muitas vezes esse líder que vai dar assistência para o colaborador, ele próprio não parou para, opa, calma lá, e você? Porque ele está condicionado, é o leão, né? Ele está condicionado à meta, a todo custo meta, né? E aí me preocupa, tipo assim, o quanto é importante a NR1, essa atualização para esses líderes, para que eles também se respirem, né? Se percebam como alguém que tem uma necessidade muito, sabe, profunda também, sobre, opa, como que está o seu esgotamento?
Tem dormido? Tem vivido outras coisas? Inclusive de rever esse papel do Sim. entre ver essa diferença entre só cobrar e acompanhar, entre ser autoritário e ter uma autoridade. Tem que ter equilíbrio. Isso precisa ser revisto, né? Porque senão fica uma coisa muito impositiva, e isso atrapalha inclusive o próprio líder. Sim, e a equipe, né? Aí é a pirâmide que a Bárbara falou, né? É a bola de neve, né? Assim que vai acontecendo. Quem não conhece o Grupo MMB, nós ficamos aqui no setor sul, 82, contornando a praça Cívica. Passou por aqui, viu lá na fachada Grupo MMB, as outras marcas, inclusive do podcast, estamos lá, né? E aqui do nosso lado nós temos 2 ambientes com sombras ótimas. A gente tem a Praça Cívica, né, que fica aqui ao nosso lado. Quem tiver um pouquinho mais de coragem, de ânimo, nós temos ali o Bosque dos Buritis. Dos Buritis, né? Isso. E aí, recentemente, a gente estava até conversando aqui, né? Que a maioria dos colaboradores tem ali 1 hora de intervalo, né? E esse dia a gente falando assim, gente, se você tem 1 hora, não sai da sua posição de trabalho e enfia a cara no celular, e volta pro trabalho, aí sai do trabalho, vai para casa, celular, todas as oportunidades que você tiver de pegar um solzinho, respirar um ar fresco, vá, tem um picolezeiro bem aqui, ó. Porque eu acredito que tudo bem, a empresa vai se estruturar, vai colocar em ação, vai acompanhar, né, Bárbara? Vai criar métodos, meios de fazer essa pessoa se sentir mais vista, mais ouvida dentro da empresa. Mas esse colaborador, vou usar bem assim, ó, tem que colaborar também, não é? Porque de repente é aquele ambiente lá, né? Eu chego aqui, o colaborador cria toda uma estrutura aqui dentro, é ótimo. Só que toda vez que ele vai para a vida particular dele, ele se adoece de novo. Aí volta para um ambiente saudável, voltou, se adoece de novo. Existe algum ponto que vai chegar nisso, falar assim, olha, tudo bem, a gente está se estruturando, NR1 aqui, nos riscos psicossociais está sendo cuidado, mas a gente quer saber de você. O que você tem feito para colaborar com isso? Vai chegar no momento de precisar ter essa conversa com esses colaboradores, de orientar para que eles também, vou falar assim, se ajudem. E assim, a gente fala que tem sempre as duas partes. Sim. Né? Tem o ambiente, tem a empresa e tem também o colaborador. Então é preciso ter a contribuição dos dois. Né? E acho que oferecer esses momentos de diálogo, de fala, de compreensão nesse relacionamento, né? Que eu achei muito bonito vocês falando assim, então desde que entra já tem uma coisa aberta, é um relacionamento que tem fala, que está explicando ali como que funciona. E claro, exige também de que o colaborador preste o seu trabalho da melhor forma, que ele seja coerente no seu fazer também. Então, quando tem essa união das duas partes, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Do que quando tem só de um lado do colaborador ou quando tem só da empresa. Tem que ser um conjunto dos dois. Acho extremamente válido. Hoje, a Bárbara está nesse processo de conhecer o que tem que se aplicar, ou as empresas, ou por exemplo o Grupo MMB, já está executando atividades que fazem parte dessa atualização. Não é porque sempre fez. Hoje a empresa já está, ou elas têm que estar executando, ou pode estar ali só se aprofundando, esperando maio chegar para começar a valer. Não espera nada. Como a doutora Ana Carolina falou, é um processo moroso. Agora, você preencher um relatório, um formulário, isso é fácil. Agora, trabalhar com o colaborador, mudar a cultura da empresa, é um processo moroso. Então, a gente não pode esperar chegar maio, não pode esperar a fiscalização bater aqui. Porque, querendo ou não, é como você disse, a gente pode fazer aqui. Mas a nossa maior voz, se de fato está funcionando ou não, é o próprio colaborador. O feedback que ele dá de retorno. Então, hoje, para ajudar quem ainda não se movimentou, nem estava sabendo, né? Eu sei que você nem estava sabendo. Para ajudar essa empresa, esse gestor, esse diretor, líder que está ali à frente, dentro do que você fez ou do que você sabe que é para ser feito, qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Não tenho nada, não fiz nada, nem estava sabendo, agora que eu fiquei sabendo aí no podcast que a partir de maio entra a vigência. Qual orientação você daria? Olha, primeiro faça
esse movimento? O correto é você ter uma medicina do trabalho, né? Um técnico de segurança do trabalho, que para a gente começar o processo da NR1, eu tenho que ter o plano. O plano é o quê? É o PGR, que são os programas da empresa. Então, tem ao seu lado parceiros que vão te ajudar em todo esse processo. PGR, PCMSO, a NR1 com os psicossociais, porque para implantar, eu preciso do PGR, que o PGR ele vai me falar o que é a empresa, qual que é o segmento, quantos colaboradores, tem N processos dentro do PGR, que é o ergonômico também. Então, eu preciso implantar, primeiro, a empresa já tem que ter o PGR. Já começa por aí. Se eu não tem como eu chamar a doutora Ana Carolina, vem cá, faz os relatórios aqui. Ela, cadê seu PGR? A possibilidade de gestores fazerem. Justamente. Então, você que está aí nos ouvindo, que de repente está aí, peraí, eu tenho um contato de uma psicóloga aqui, vou chamar ela amanhã para vir na minha empresa. Não é assim que começa. Não. Como é que eu vou fazer o bolo sem a receita? O PGR é a receita, né? Então, precisa de iniciar com isso. A medicina, a clínica de medicina do trabalho, com o técnico do trabalho, que vai montar os programas, o PGR, para ontem, para logo em seguida você vir com o profissional da área da saúde, a psicóloga, que vai acompanhar, assinar e laudar. E aí, pensando, né, assim, tem toda essa estrutura que é documental. E aí, para além disso, o que é importante? Procurar um profissional especialista em saúde, segurança do trabalho. E aí eu reforço isso, né, gente, que seja especialista. Porque o que a gente está vendo é um boom de pessoas vendendo cursos. E aí, como não é obrigatório nem ser médico nem psicólogo para aplicar, qualquer um pode. E tudo bem, desde que saiba o que está fazendo. Né? Então, procura um profissional que seja especialista. E aí, a primeira coisa que esse profissional vai fazer é um diagnóstico organizacional. Então, é isso que eu falei do raio-x da empresa. Ele vai mapear, ele vai identificar como que é a cultura dessa empresa, o que está tendo ali, se tem ou não tem riscos. E isso não é só um questionário que esse profissional vai aplicar. Então, ele vai fazer entrevista com os líderes, ele vai fazer observação situacional, ele vai conversar com os colaboradores, vai ver a estrutura da empresa, vai olhar documentos antigos e revisar questões de absenteísmo, afastamentos, enfim, ele vai fazer todo um diagnóstico e a partir daí ele vai escrever e estruturar um plano de ação específico para essa empresa. E aí, esse plano de ação vai ser integrado ao PGR e aí começar a aplicar, então, as questões. Então, mesmo o diagnóstico é um processo que vai levar um tempo aí, para ser feito. Então, o que a Bárbara falou que já era para ontem, é para, vou falar igual minha avó falava, é para Antantonte. Que é que joga aí, eu acho que na linguagem dela eram uns 3 dias para trás. Enfim, eu vejo assim, muito assunto ainda para acontecer e rolar. Tanto do lado da estruturação, da preparação, quanto do lado da aplicação, acompanhamento e execução. A Adriele, vejo ela hoje num papel tanto de acompanhar o papel dos líderes que ela está ali, né, gerindo dentro desse clima, quanto manter o olho um pouquinho mais lá na ponta. Não é só olhar o coordenador, o líder, é olhar aquele colaborador hoje. Percebi ele chegando, percebi ele essa semana, percebi uma energia que destoa um pouquinho dos demais, né? Então, assim, eu vejo que nessa estruturação, o olhar de quem tá acima vai começar a indicar, né? É bom que ele já olha, já vê todo mundo assim, né? O olhar de quem tá acima vai ser um diferencial, né? No sucesso dessa aplicação. Vai ser obrigatório, vai ter que ter, vai estar ali. Mas o sucesso, que é redução de turnover, clima organizacional, né, adequado, uma cultura forte, né, Adriele, você tem aí mais um desafio aí. Mas é um desafio muito interessante. Sim. Porque se a gente pensar não só como algo técnico, um documento, mas como uma oportunidade de ter uma maturidade institucional, isso é muito bonito e um ganho muito grande para um valor de empresa, valor de marca, né? Certificados para líderes que não acompanham, não sabem, existem certificados relacionados ao clima organizacional da empresa, que agrega valor de mercado. Né? Então, são inúmeros ganhos. Hoje, realmente, a gente até acabei de falar mais uma coisa, não. Hoje, os gestores, donos de empresa aí têm que enxergar como
mais um investimento, porém com inúmeros ganhos, né, se bem executado. E se a gente for pensar, né, há uns anos atrás, que ninguém usava os EPIs, o tanto de acidente, de morte que tinha, hoje em dia é lei, faz parte, já está consolidado. E a gente olhar daqui uns anos que isso do psicossocial vai estar consolidado também. A gente torce, tem esperança para que diminua, né, esse quadro de ansiedade, de estresse, de burnout, que o nosso país enfrente algo e se torne mais saudável após todo esse processo, né? Então a gente acredita na promoção da saúde, na prevenção, né, das doenças e que a gente mude esse quadro a nível nacional, não só institucional. Torcemos por isso, até porque todos nós estamos envolvidos, né? Exatamente, todos ganham. Todos ganham, né? Você começou com uma fala, doutora Ana Carolina, que eu achei muito importante, sabe? Eu quero voltar nela para a gente finalizar esse episódio. Um país do carnaval, conhecido como país da alegria, né? Da euforia. Quando termina o carnaval, que as cortinas se fecham, que a banda para de tocar, pessoas tristes, estressadas, né? Burnout. É quase aquele pesar. Carnaval acabou, hora de voltar a trabalhar. Né? Então, assim, a aplicação e a boa execução dessa atualização vai falar muito sobre esse pós-carnaval. Né? Depois que a música para de tocar, né? Porque o carnaval dura uma semana, né? Sim. Mas o trabalho é o ano inteiro. Então, o ano inteiro, né? que a gente possa ter essa alegria e essa garra no nosso trabalho também. Esse orgulho de ser brasileiro no nosso trabalho também. Porque traz, assim, essa sua fala, ela traz tanta profundidade, porque, por exemplo, então existe uma alegria, então está sendo uma alegria falsa? Uma alegria que não está sendo bem vivida, uma ilusória, né? Já que quando essa festa termina, tudo termina, né? Então, assim, as empresas precisam, né, Bárbara? Através aí, eu sei que você sempre faz acontecer, sempre dá certo, né? As empresas precisam cuidar para que quando a banda parar de tocar, a energia não se acabe ali, né? Bem, precisamos chegar ao final. Precisamos mesmo, tá, gente? Infelizmente, você tem a vasilha para lavar, né? Tem o filho para cuidar, tem o trabalho para fazer, tem a beleza para cuidar, né? Mas que bom que você ficou com a gente até agora. Essa bancada aqui maravilhosa, eu trago ela em outras oportunidades, não se preocupem, tá bom? Quero agradecer, Bárbara, mais uma vez. Se você vier mais uma vez, eu vou trazer um contrato, aí você assina aqui pra mim, tá bom? Mas eu já falei em outro episódio, vou repetir, eu não remunero. Eu falei os asteriscos todos. Tentando contratar alguém, gente, do departamento de pessoas e falando que não vai remunerar. Será que dá certo? Acho que não, hein? Ana Carolina, muito obrigada novamente. É sempre uma enorme satisfação te receber aqui. E aí, gente, eu tô percebendo assim, que essa mulher tem algum assunto, Ana Carolina, que você fala assim, não, esse assunto eu não entendo. Com certeza. Eu sei de tudo. Eu tenho uma pergunta. Mas eu gosto de gente, então... Ótimo. Essa que é a verdadeira diferença. Eu tenho algo em mim que eu falo assim, gente, é isso, todo mundo sabe, todo bom profissional, todo jogador sabe jogar futebol, mas talento tem gente que nasce, né? Em lideranças, saber e gostar de gente é o que faz a diferença no clima organizacional. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu falei assim, na próxima vez que a Ana Carolina vier aqui, eu vou fazer essa pergunta para ela. Já que a gente está falando, né, de saúde emocional, emoções assim, psicóloga roda baiana? Nós somos irmãs também. Vocês se permitem assim, sair da casinha? A gente sofre, a gente angustia, a gente fica com raiva. Precisa de cuidados. Precisa também. Precisa de uma atualização da NR1. Exatamente. Todos nós precisamos. Ai, eu me senti tão bem agora, saber. Né? Tá sem luta, gente. Você tem que bancar 50 minutos aqui. Vai acompanhar pela fora. Que ótimo, sabe? Isso nos traz uma liberdade, sabe, o doutor? Fala assim, seres humanos, gente, carne e osso, sangue circulando aqui, com ó. Certeza. A Adriele, eu tenho certeza que ela sai da casinha. Já vi algumas vezes ela fora da casinha. Mas é claro. Sobre a NR1, um conselho: tenha bons profissionais ao seu lado. Sim.
É isso que vai fazer toda a diferença, porque não vai adiantar ter só o certificado, o papel, o laudo, não. O que vai fazer a diferença é o acompanhamento, o que você vai fazer com seus colaboradores, com a sua empresa. Então tenha bons parceiros. São parceiros. Sim. Tenha uma clínica boa, tenha um psicólogo bom. Contrate profissionais, largue esse pacotinho pra lá. Isso, não caia na historinha que tá rolando. E realmente tem muito, tá? No Instagram que é o que tem, né? Às vezes a gente vai cego, lê por cima. Porque tá chegando o prazo, tem que ter, tem que ter. Então, toma cuidado, tenha bons profissionais, tenha bons parceiros, que aí pode ter certeza que a saúde da sua empresa vai prosperar. E facilita a vida da diretoria, né, Adriele? Com certeza. Aí você vê uma diretoria mais tranquila, mais equilibrada, bons profissionais ali, junto da equipe. Adriele, muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço, nem sei porquê, né? Porque eu chego lá, Adriele, eu preciso que você vá gravar comigo. Vamos lá. Levanta aí, então. Uma parceria. Comecei falando que a gente já tem um tempo aí, não. A gente já tem umas histórias aí, a gente não pode contar aqui não, mas tem umas histórias aí. Mas enfim, né? Te agradeço muito pela parceria, que não é só daqui. Já são parcerias de 10 anos que a gente vem aí, né? E eu falo assim, com propriedade, sabe? Com vivência. Essa sua fala é muito importante. Ter pessoas próximas que compartilham das mesmas ideias, do mesmo processo de desenvolvimento, da mesma fé nas pessoas, faz muita diferença, gente. Aí é aquele sucesso que eu falei agora, né? Tem gente que vai cumprir a obrigação, vai cumprir a legislação, o que está pedindo, vai tá lá. Mas tem gente que vai ter sucesso. E aí esse sucesso eu trago agora e fortaleço a fala da Adriele. Quem vai trazer sucesso é os seus pares, a sua equipe que está ali atuando. E para você que ficou aí até agora, gostou do assunto, né? Como é que tá o clima aí onde você trabalha? Quero te dizer que vai ter um ponto de esperança aí, né? Acreditamos, tá bom? Que você possa ter boas condições para executar os seus talentos, o seu trabalho, aquilo que você pode agregar, tá bom? Que você esteja num ambiente ou que você encontre um ambiente que te proporcione ser um bom profissional, ter meios e recursos adequados para ser um ótimo profissional que a gente sabe que você é, né? Muito obrigada pela oportunidade de nos ouvir, de nos colocar aí no seu celular, tá pelo celular, né? A maioria tá pelo celular, ou no seu celular, ou na sua TV, no seu computador. Muito obrigada por ter assistido até agora. Vou colocar aqui no final, tá bom? Na legenda aqui, algumas informações importantes sobre essa atualização. Você vai clicar lá, vai descobrir mais informações, mas eu também vou trazer aqui em outros episódios o desenrolar disso aí. Bárbara, espero você aqui, tá bom? Para nos contar aí, vamos ensinar essa galera como que faz esse processo, como que faz ele acontecer, tá bom? Então, muito obrigada, que você esteja bem, que a família fique bem. Até o próximo episódio.